O que é um gráfico de burn-down de riscos na gestão de riscos de projetos ágeis? Um gráfico de burn-down de risco mostra a tendência da pontuação de risco de uma iniciativa, como exemplificado aqui. Neste caso, vemos que a equipe iniciou o projeto com um nível de risco relativamente alto, mas o reduziu rapidamente ao abordar os marcos baseados em risco. A pontuação de risco é o total quantitativo da probabilidade multiplicada pelo impacto, informação que provavelmente já registramos na lista de riscos da nossa equipe. Um projeto, independentemente do seu tamanho, orçamento ou complexidade, e abordagem, seja tradicional ou ágil, enfrenta riscos. Esses riscos variam desde problemas de recursos e falhas técnicas até desalinhamento de stakeholders e mudanças nas regulamentações, podendo comprometer objetivos, cronogramas e até mesmo a viabilidade de todo o projeto. E é exatamente aí que entra a gestão de riscos. Mesmo que existam diversas ferramentas para ajudar a identificar, avaliar e mitigar riscos, uma ferramenta visual poderosa, porém frequentemente subutilizada, é o gráfico de burn-down de riscos. Assim como os gráficos de burn-down de sprints usados em metodologias ágeis para acompanhar a conclusão de tarefas ao longo do tempo, um gráfico de burn-down de riscos mostra visualmente o nível decrescente de risco do projeto, à medida que as medidas de mitigação são implementadas, e o projeto progride. Esta aula aborda tudo o que precisamos entender acerca de gráficos de burn-down de riscos, o que são, como funcionam, como adotá-los, seus benefícios e limitações, e por que todo gestor de projetos ágeis deve considerar integrá-los à sua estratégia de gestão de riscos. Mas, afinal, o que é um gráfico de burn-down de riscos? Um gráfico de burn-down de riscos é, basicamente, uma representação gráfica da exposição cumulativa ao risco em um projeto ao longo do tempo. Ele mostra o nível total de risco residual restante em um projeto e como esse risco muda, ou melhor, como ele idealmente diminui à medida que as ações de mitigação são concluídas. O gráfico geralmente é estruturado com, olha só, no eixo X, temos o tempo, que pode ser representado por fases do projeto, sprints ou semanas, por exemplo. Já no eixo Y, temos a exposição ao risco, que normalmente é quantificada como a soma das pontuações de risco ou valor monetário esperado. Ao acompanhar como o risco diminui ao longo do tempo, as partes interessadas conseguem visualizar facilmente, por exemplo, se os esforços de gerenciamento de riscos estão sendo eficazes, se novos riscos estão sendo adicionados, se as estratégias de mitigação estão progredindo conforme o planejado e ainda, se o risco do projeto está se aproximando de limites aceitáveis. Por que devemos adotar um gráfico de burn-down de riscos? A maior parte dos gestores de projeto acompanha os riscos em um registro de riscos, o que é um bom início. Mas embora um registro de riscos ajude a listar e priorizar os riscos, ele é estático e carece de um elemento visual baseado no tempo. Um gráfico de burn-down de riscos complementa o registro, mostrando como o risco evolui e ajudando os gestores de projeto na tomada de decisões mais assertivas. Agora vamos ver por que os gráficos de burn-down de riscos são úteis. Primeiro, é uma comunicação visual, ou seja, as tendências de risco são mais fáceis de serem entendidas em um gráfico do que em uma tabela. Segundo, é uma forma de monitorar o desempenho, uma vez que o gráfico demonstra a eficácia dos planos de mitigação ou de potencialização. Terceiro, é um alarme que é disparado com antecedência, avisando acerca de algo que vai acontecer. Caso os riscos não estejam diminuindo ou se novos riscos estejam aumentando a exposição, podemos responder mais rapidamente. Quarto, oferecem transparência para as partes interessadas.
como clientes e patrocinadores, que apreciam ver que os riscos estão sendo gerenciados e não apenas listados. E por fim, temos previsibilidade, podendo projetar a exposição futura ao risco pautado em tendências. Agora, vamos ver nos detalhes como a exposição ao risco é calculada. Antes de plotarmos qualquer informação no gráfico, precisamos de um método para quantificar o risco. Geralmente, isso é feito calculando a exposição ao risco, que obtemos com o produto do impacto pela probabilidade. Então, vamos lá. IR significa exposição ao risco. O é a probabilidade de ocorrência, e IP representa o impacto potencial. A fórmula é simples. IR é igual a P, O multiplicado por IP. Por exemplo, imagina só, se um risco tem 60% de chance de acontecer e um impacto potencial de R$1.000, a exposição ao risco vai ser 0,6 vezes R$1.000, que dá R$600. Somando a exposição de todos os riscos ativos no projeto, a gente consegue obter a exposição total ao risco em cada momento. E olha só, conforme as ações de mitigação vão sendo executadas, a probabilidade ou o impacto de cada risco pode diminuir, reduzindo assim a exposição total. Componentes de um gráfico de burn-down de risco. Um gráfico de burn-down de risco típico inclui os seguintes elementos. Primeiro, períodos de tempo que aparecem no eixo X. O tempo é segmentado de acordo com os ciclos de relatório do projeto, como semanal, quinzenal ou baseado em sprints. Segundo, exposição ao risco, que fica no eixo Y. Esse é o risco total restante do projeto, normalmente em unidades financeiras ou pontuação de risco. Terceiro, a linha de tendência. Uma inclinação descendente indica a diminuição do risco, que é a direção desejada. Quarto, linha de base ou limite. Linhas opcionais podem mostrar os níveis-alvo de tolerância ao risco, ou seja, a exposição aceitável. E, por fim, anotações ou marcos. Alguns gráficos incluem anotações para indicar quando as principais medidas de mitigação foram concluídas ou quando novos riscos foram adicionados. Como criar um gráfico de burn-down de riscos? Passo 1. Manter um registro de riscos dinâmico, certificando-se de que nosso registro de riscos esteja imperativamente atualizado e incluindo a descrição do risco, a probabilidade de ocorrência, impacto potencial, planos de mitigação ou potencialização e status, como aberto, mitigado, potencializado ou fechado. Passo 2. Atribuir valores quantitativos, adotando escalas numéricas para probabilidade e impacto. Exemplos de probabilidade seriam quase certo igual a 5, provável igual a 4, possível igual a 3, improvável igual a 2 e raro igual a 1. Agora, vamos falar sobre exemplos de impacto, considerando valores monetários ou a escala de impacto. Olha só, um impacto catastrófico equivale a 16. Um impacto maior é igual a 8. O moderado vale 4. O menor corresponde a 2. E o desprezível é 1. Assim fica mais fácil entender a diferença entre cada nível, né? O próximo passo é converter os riscos qualitativos em valores numéricos para que possam ser plotados. Então, no passo 3, a gente calcula a exposição total. Para cada período, é preciso somar as exposições de todos os riscos ativos, sempre usando os valores mais recentes. E aí, no passo 4, vamos plotar esses dados, usando um gráfico de linhas ou barras. A exposição total vai no eixo Y-axis, enquanto os períodos ficam no eixo X. E pronto! Agora temos uma representação visual da tendência do risco.
Chegando na etapa 5, é fundamental atualizar regularmente o gráfico a cada revisão. Conforme os riscos são mitigados, potencializados ou até mesmo novos riscos aparecem, os valores de exposição vão mudar. Então, manter o gráfico atualizado é essencial para acompanhar a evolução do projeto. Agora, vamos para um exemplo prático de um gráfico de burn down de riscos. Primeiro, a configuração inicial. Foram identificados 5 riscos no início do projeto, cada um com probabilidade e impacto variáveis. A exposição total, nesse momento, é de $25 mil. Chegando na semana 2, um item de alto risco foi totalmente mitigado. Porém, um novo risco foi descoberto com uma exposição de $3 mil. Agora, a exposição total passou para $20 mil. Na semana 4, mais 2 mitigações foram concluídas. Além disso, outro novo risco foi adicionado. Com isso, a nova exposição total ficou em $10 mil. Observe que o gráfico mostrará um declínio constante na exposição de R$25 mil para R$10 mil ao longo de 4 semanas, com pequenos picos onde novos riscos foram introduzidos. Este recurso visual ajuda os gestores de projeto e as partes interessadas a acompanhar a trajetória do risco ao longo do tempo. Gráficos de burn down de riscos em metodologias ágeis. Os gráficos de burn down de riscos são particularmente úteis em ambientes ágeis. Embora os projetos ágeis já utilizem gráfico de burn down de tarefas para medir o progresso, um gráfico de burn down de riscos pode acompanhar como a exposição está diminuindo a cada sprint. No framework Scrum, primeiro, os riscos podem ser identificados no planejamento da sprint. Depois, a mitigação passa a fazer parte do backlog da sprint. Em seguida, o gráfico de burn down de riscos é atualizado em cada revisão da sprint. Essa abordagem integra o pensamento acerca de riscos diretamente ao ciclo ágil, tornando as equipes mais proativas. Os gráficos de burn down de riscos trazem vários benefícios importantes, sabe? Primeiro, eles proporcionam uma melhor tomada de decisão, pois os gestores de projeto conseguem verificar se os níveis de risco estão diminuindo conforme o esperado, e assim, podem ajustar a estratégia sempre que for necessário. Além disso, existe uma maior responsabilidade, já que quando os responsáveis pelos riscos visualizam o impacto das mitigações atribuídas no gráfico, isso reforça o compromisso deles com os resultados. Outro ponto interessante é a clareza para os patrocinadores. Os gráficos de burn down de riscos oferecem uma maneira simples para as partes interessadas não técnicas entenderem a saúde do projeto. E, claro, eles também dão suporte ao planejamento baseado em riscos, ajudando a alinhar a resolução dos riscos com os marcos e caminhos críticos do projeto, o que facilita muito o acompanhamento, né? E por fim, vale destacar que esses gráficos incentivam a melhoria contínua. Assim como os gráficos de velocidade ajudam as equipes a aprimorar a entrega, os gráficos de burn down de riscos auxiliam as equipes no aprimoramento dos processos de mitigação. Isso faz toda a diferença para o sucesso do projeto. Embora os gráficos de burn down de riscos sejam ferramentas poderosas, eles não são perfeitos e, olha, é importante considerar algumas ressalvas. Primeiro, nem todos os riscos são quantificáveis porque certos riscos, como danos à reputação, são bem difíceis de atribuir valores numéricos. Segundo, esses gráficos podem simplificar demais riscos complexos, ou seja, riscos que têm múltiplas dependências ou gatilhos em constante evolução, podem acabar não sendo refletidos com a precisão mais adequada em um gráfico. Outro ponto pode ser enganoso, sabe?
Uma tendência estável ou decrescente pode até parecer boa, mas pode significar que os riscos não estão sendo atualizados ou que novos riscos estão sendo ignorados. Além disso, consome tempo, já que é necessário fazer atualizações constantes para manter o gráfico preciso e funcional. Agora, falando sobre melhores práticas, é fundamental quantificar os riscos de forma consistente, utilizando um sistema de pontuação padronizado. Também é importante revisar e atualizar diariamente, não deixando que o gráfico fique estagnado. E claro, alinhar as revisões de risco com as revisões de sprint nas metodologias ágeis faz toda a diferença. Sempre compartilhe em reuniões com as partes interessadas para aumentar a transparência. Jamais ignore novos riscos. É imperativo atualizá-los prontamente, mesmo que isso aumente a exposição. Use este recurso em conjunto com o registro de riscos, jamais em substituição a ele. Inclua o risco residual após a mitigação para refletir a exposição realista. Anote eventos significativos, como mitigações importantes ou descobertas de riscos. Compare com os limites estabelecidos para identificar quando é necessário escalar o risco. Use ferramentas como Excel Power BI Plugins do Gira ou Tableau para criar gráficos dinâmicos. E, claro, utilize o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, como Copilot e ChatGPT, para reduzir o tempo de confecção do gráfico inicial. Quem deve usar gráficos de burn down de risco? Bem, os gestores de projeto, para monitorar e comunicar o desempenho de risco. Os Scrum Masters, para integrar a conscientização acerca dos riscos nas sprints. Também os analistas de risco, para acompanhar a exposição em nível de portfólio. Os Product Owners, para priorizar o trabalho de mitigação. E, claro, executivos, patrocinadores e demais partes interessadas para entender a exposição geral sem detalhes técnicos. Então, para concluir, um gráfico de burn down de riscos não é apenas um recurso desejável na gestão de projetos. Na verdade, é uma ferramenta estratégica que provê insights em tempo real acerca do desempenho da equipe no gerenciamento do desconhecido. Com a crescente complexidade dos projetos atuais, seja na área de tecnologia, finanças, construção ou saúde, as organizações precisam de mais do que apenas relatórios estáticos. Elas precisam de inteligência visual e dinâmica para manter os projetos no caminho certo. Ao visualizar a redução de riscos ao longo do tempo, o gráfico de burn down de riscos permite que as equipes sejam capazes de enxergar o impacto de seus esforços de mitigação, consigam prever e se preparar para picos de exposição, e estejam aptas a promover uma cultura de pensamento proativo em relação aos riscos. Em um mundo onde a incerteza é inevitável, um gráfico de burn down de riscos se torna, sem dúvida, uma vantagem competitiva, auxiliando não apenas a reagir aos riscos, mas a liderá-los. O principal benefício dos gráficos de burn down de riscos é que eles nos permitem mostrar explicitamente como nosso perfil de risco está evoluindo ao longo do tempo. Eles também fornecem informações importantes acerca de governança para a alta administração. Até a próxima aula!